Bom, e a gente vai conversar com ela, especialista aí no assunto, com a Milka Freitas, nossa consultora sexual. Bom dia, Milka. Bom dia, Fabiola. Ó, criança em casa há muito tempo, vai que o pai e a mãe resolvem ser felizes e a criança pá, encontra uma situação que não é muito comum para ela, né? É verdade. Como é que fica? É interessante que as crianças entram de férias, mas os pais e as mães não, né? Justamente. E fica muito estressante o ambiente, dependendo de como seja a relação desses genitores ou responsáveis por essas crianças e adolescentes, né? Porque criança, a gente que é mãe, a gente costuma dizer, quando é pequena a gente ainda controla, né? Mas quando vai se tornando adolescente, aí o bicho pega, viu? Aí vai que ela veja uma situação ali, como começar a falar de sexo com esses adolescentes, com essas crianças. Olha, o ideal é sempre que a criança questionar alguma coisa, perguntar para essa criança de onde veio essa informação, por que ela está fazendo aquela pergunta, até para você não se antecipar na sua resposta. Porque, digamos, tem até um vídeo que é bem interessante no YouTube, que tem uma garrafa de azeite virgem e a criança pergunta para a mãe o que é virgem. Só que ela se refere à garrafa e a mãe estava de costas, lavando os pratos e começou a contar a história de Adão e Eva, literalmente. Para depois, quando ela contar a história toda, ela faz, mas por que você está perguntando? A menina com a cara assim, a menina devia ter uns 7, 8 anos, olha, não mamãe, porque eu só vi essa garrafa e eu queria saber o que era. Então eu acho um vídeo super legal, eu posso até disponibilizar depois para o pessoal. Mas é isso, é saber do porquê da pergunta, para não se antecipar numa resposta errada. A gente já tem uma perguntinha lá de Palmeira dos Índios, beijo grande, obrigada pelo carinho da audiência de vocês. É a Mônica, olha só que ela perguntar. Tenho a impressão de que quando as crianças entram de férias, olha aí, o ambiente em casa fica mais estressante e ela não sabe por quê. Mônica, a nossa responsabilidade triplica, né? É verdade, a gente tem que disponibilizar de alguém para tomar conta daquelas crianças, a rotina fica completamente diferente, ela passa mais tempo dentro de casa ou brincando com os coleguinhas. E realmente acontece da gente ter um ambiente mais estressante, sim, principalmente aquele pai ou mãe ou responsável que trabalha fora, né? Porque você também acaba se sentindo um pouco culpado de você não poder dar aquela atenção à criança. Milka, imagina uma situação assim, primos, que é muito comum, um vai para casa do outro, aí começa a brincar ali, acolá, e de repente eles estão nus, né? Tá lá os dois. Tem entre 6 e 7 anos, como lidar com uma situação dessas, hein? Essa situação é bem interessante, até porque nessa fase, entre 4 a 8 anos, é uma fase de descoberta do próprio corpo. Então, pode acontecer dos responsáveis virem aquelas crianças se tocando, fazendo pergunta, por que você tem um piu-piuzinho, por que eu não tenho? Então, o que acontece? Se vocês presenciarem, às vezes, um toque, um beijo, não erotizem aquela ação, porque a erotização está na cabeça do adulto, não na cabeça da criança. Depois que não interfira de maneira agressiva, pergunte o que está acontecendo, assim, de uma maneira carinhosa, porque a partir do momento que você intervém de uma forma agressiva, você já coloca para aquela criança que ela fez algo errado, que é algo proibido, e ela vai fazer escondido de vocês. Ela então, vai gerar, acho que, mais curiosidade, exatamente. Né? Se você viu e não tiver ação naquele momento, deixa passar, e aí você conversa com a sua criança ou a criança que você está responsável e pergunta, para poder você dar uma explicação cabível para aquele momento. Tem outra perguntinha, vamos colocar aí na tela, olha só, o Paulo de Garanhuns, ó, bacana, né? O programa chegando lá por meio das nossas redes sociais. Minha filha de 13 anos está diferente, acho que ela está paquerando ou está ficando com alguém. Então fica com vontade de perguntar, de conversar para saber, mas fica com receio. Qual é a idade certa para ter esse tipo de conversa sobre prevenção, sobre relacionamento? Muito bacana desse pai, muito né? Muito bacana, ainda mais vindo de um homem, né? De um pai, isso é muito importante. Eu acho muito bacana essa evolução que nós estamos tendo em relação à paternidade. Que sirva de exemplo, né? Mas assim, a criança, a adolescente, se ela por acaso estiver com esses segredinhos, não seja invasivo, né? Não seja um pai ou uma mãe invasiva. Pergunte se ela está se relacionando, o que é que está acontecendo. A gente percebe muito, e nós já passamos por essa fase, mas parece que tem pessoas que esquecem, de termos o que hoje é crush, né? Naquela época era paixão platônica. Então ela só mudou o termo. Só mudou o termo, apropria o inglês, né? Mas aí o que acontece? Quando começam esses crushes, é um momento muito interessante e pertinente para você observar que a sua criança já não é mais criança, está se tornando pré-adolescente ou adolescente. Então chegue perto dessa adolescente e pergunte como é que ela está, se está rolando alguma paquerinha.
sem ser invasiva. A gente tem que aprender a criar um diálogo com os filhos para que as informações não venham de forma errada lá de fora, né? Pra gente encerrar, aquela historinha de cegonha, de sementinha, pra criança que tá querendo perguntar de como foi que ela nasceu, como foi que ela veio, enfim. Não, eu discordo completamente, até porque se você vem com uma informação mentirosa, falsa, dentro de casa mesmo, ela é cômoda pra você, pra você não falar a verdade. Mas com certeza essa criança, adolescente, vai encontrar essa resposta correta lá fora. E aí ela vai te colocar numa saia justa. Então, para você não ficar inventando história e não ficar na situação de uma pessoa mentirosa, é melhor você contar a verdade. E lembrem-se, sempre pergunte para a criança de onde está vindo aquela pergunta, de onde está vindo aquela pergunta. Tá bom? Ok. Gente, terça-feira vai ter mais assunto de sexualidade em dia. Eu já agradeço a você, Milka, muito obrigada. Se você quiser algum tema que a gente trate aqui, manda aí para o nosso e-mail, pajusarendia@pajussara.com, tá certo? Que a gente com certeza vai falar dele aqui. Obrigada, Milka. Eu que agradeço.